Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar do ataque do Atlético que tá muito problemático, a gente tem que dizer o que tá acontecendo, falar um pouquinho sobre isso e além disso, esse pré-jogo, como o Atlético vai jogar contra o Fluminense, qual deve ser o time do Galo contra o Fluminense, um jogo importante, fora de casa que o Atlético precisa pontuar, contra o Fluminense e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, se vocês puderem me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá! Ataque do Galo passa em branco nos últimos 12 jogos, é muita coisa. Os atacantes do Atlético marcaram pela última vez no dia 14 de agosto em partida pela Copa Sul-Americana, tá? Caraca, 14 de agosto em partida pela Sul-Americana. Ataque do Galo vive uma fase de instabilidade. Nos últimos 2 jogos, nenhum do atleta do setor do Galo balançou as redes. A última vez foi 14 de agosto, na vitória de 2-1 sobre o Godoy Cruz, com gols de Hulk e Coelho na Arena MRV. Sampaoli reconheceu o momento que já há algum tempo, depois da derrota para o Botafogo, quando o Galo perdeu por 1-0 no Newton Santos, o treinador comentou: temos que melhorar o time no terço final, no ataque. Precisamos melhorar bastante e trabalhar muito na questão ofensiva, porque o time não está encontrando variantes ofensivas para ganhar os jogos em que tem vantagem. O gol do Merná na classificação diante do Bolívia pode gerar dúvidas sobre o jejum do ataque alvinegro. No entanto, por o próprio site do clube coloca o Merná entre os jogadores de meio de campo, tá? E não entre o ataque, por isso que eles estão falando isso. No fim da partida, contra o Juventude, o Rony também desabafou sobre o momento, né? Vou continuar com uma cabeça erguida, trabalhando. Eu sei que essa tempestade tem que acabar. Eu acredito que, com fé, as coisas começarão a acontecer. Hulk, referência do time, também passa para o jejum ao analisar os números do atacante. Henrique Fernandes, comentários do GE, ver o jogador recebendo menos bolas de perto da área. Isso é verdade. O levantamento, segundo o Henrique Fernandes, o Hulk é o 5º jogador que mais finaliza no futebol brasileiro, com 51 tentativas, ao lado de Veguete, Pedro Raul, Ryan e Caio Jorge. Hulk é também o que finaliza mais de fora da área na competição, 35 tentativas, segundo é Felipe Coutinho com 35. Isso significa, segundo o Henrique Fernandes, significa que só fez 16 finalizações de dentro da área nesse campeonato, sendo que uma delas foi de pênalti contra o Mirassol. 15 foram finalizações de dentro da área em jogadas trabalhadas. Portanto, são 29% de finalizações de dentro da área em jogadas trabalhadas, ou seja, 1/3. É isso. Cara, é complicado, né? Porque assim, o último gol do Rony foi 1º de junho, diante do Ceará. Júnior Santos, o último gol dele foi 12/6 contra o Internacional. João Marcelo não marcou, Biel não marcou, Dudu não marcou. Coelho foi 14/8 contra o Godoy Cruz, assim como o Hulk. Isso mostra que o Atlético está tendo um problema muito grande ofensivamente, né? Não está conseguindo resultar em gol, não está conseguindo fazer essa bola triangular e trabalhar na área. Mas no último jogo, por exemplo, o Atlético conseguiu fazer isso melhor. Mas com o Cuca, depois de muito tempo, não estava conseguindo fazer já nesse final do Cuca. Estava tendo muita dificuldade para finalizar, para criar, para tabelar, para ter triangulação. O Atlético não estava funcionando nesse final do Cuca. O Atlético estava tendo muita dificuldade. E isso é um dos fatores. O de Sampaoli também tinha um pouco de dificuldade no início, mas agora, contra o Juventude, por exemplo, finalizou muito de dentro da área, teve muitas oportunidades. O Rony teve umas 4 e umas 3 claras. Teve uma que o Jandrei fez um milagre e 2 na trave, né? Uma de cabeça na trave e outra na trave. E uma que ele bate mal demais para fora. Então, eu acho que dá pra enxergar uma luz no fim do túnel, mas assim, atacante não fazer gol faz muita diferença, né, gente? Pro resultado ofensivo do time, é uma resposta muito clara pro momento da temporada. Isso mostra que o Atlético tá finalizando muito de longe do gol, não tava conseguindo trabalhar a bola. Se o Hulk só tem 1/3 das finalizações de dentro da área, isso mostra que ele tá muito longe do gol. Isso mostra que ele não tá conseguindo finalizar. E o Atlético não tá conseguindo criar jogadas para isso. Ele realmente tem ficado encaixotado, ele realmente só tá chutando de longe. Isso é um problema. Isso é um problema porque o melhor Hulk, com mais qualidade, é ele dentro da área. Quando ele recebe dentro da área, ele vai fazer um gol, porque ele é um cara muito diferenciado. Então, assim, o Atlético tem que entender melhor isso. O Sampaoli tá fazendo algumas mudanças para isso. Acho que o Hulk deve voltar, a gente vai falar sobre isso agora. Mas é complicado, a situação ela não é boa e esse jejum precisa acabar, porque esse jejum faz muita diferença para os resultados que estão acontecendo. Só esperar gol de gente que não é especialista nisso, que não é contratado para isso, é sim um grande problema pro Galo, é sim um grande problema pro Hulk, né? Então, pro Sampaoli, melhor dizendo. Então é uma situação complicada e o Atlético vai enfrentar o Fluminense esse final de semana precisando de gol, querendo fazer gol, e isso
pode fazer muita diferença. Um outro detalhe é que o Atlético estava muito despedaçado, né? E estava só contra-atacando, fez 2 gols contra o Bolívar, é bom deixar claro, um do Bernard no jogo de volta, né? Mas 2 gols contra o Bolívar, Bernard dentro da área, então é uma chance criada, mas 2 gols contra o Bolívar foi 2 contra-ataques praticamente, né? Na verdade, um foi cruzamento, né? Mas o outro foi um contra-ataque. Então, um contra-ataque que o Alexander faz o gol na ajeitada do Scarpa. Então, quando você começa a olhar hoje mais a questão só os centroavantes, a gente viu que existe um problema de finalização, né? Dos últimos jogos, e isso fazia claro, mas o Júnior Santos não estava jogando, o Biel começou a jogar agora. Então, assim, Rony e Hulk são os principais perguntas sobre, né? Tipo assim, os principais questionamentos, melhor dizendo, sobre. E o Rony tem errado realmente muitas chances, tá numa seca muito grande, tá vivendo um mau momento. Ele falou nisso, tá na tempestade, mas tem que passar. E o Hulk tem tempo também que você tem um ano que não faz gol com a bola rolando. Então, mais um motivo para falar que ele não está conseguindo finalizar de dentro da área. Beleza? Agora vamos falar um pouco do jogo de amanhã, né? O Atlético jogou contra o Fluminense, um jogo difícil, o momento do Fluminense não é bom, tá? O Fluminense, a gente pode até ver como, deixa eu ver se tem aqui todas as escalações, não, tem só do Galo, né? O Atlético, ele levou alguns relacionados pro jogo de hoje, pro jogo de amanhã. O Júnior Alonso, Roman, Juan Tressol e Vitor Hugo são zagueiros, porque o Lianco tá fora. Alan Franco, Fausto Vera, Menino, Igor Gomes, Renier, Bernard, Scarpa, Dudu, Biel, Hulk, João Marcelo e Rony. E os goleiros Everson, Delfim e Robert. Então volta Arana, volta Everson, volta Saravia, volta Hulk. Todos ótimas peças e peças importantes. E o Juan volta a ser relacionado, já que o Lianco está fora. O provável Atlético, o Atlético vem de uma maneira diferente, né? O Atlético deve vir de Everson no gol, Roman, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana ou Caio Paulista, Bernard, Rony e Hulk. É o que acha. Aqui o GE, pelo visto, o Biel deve para o banco de reserva. Uma coisa que para a gente ficar de olho, o Natanael, na minha visão, pode talvez jogar também no lugar do Scarpa, tá? Acho que deve de Alan Franco e Igor Gomes mesmo, e acho que deve de Caio e aí a dúvida é Scarpa, vai de Alan Franco e Igor Gomes e a Arana ou Caio. Acho que ele vai de Caio. E acho que pode ir de Natanael ao invés de Scarpa. Acho que o Natanael pode dar mais sustentação defensiva, o que talvez ele queira neste primeiro momento. Talvez pode ser uma situação que o São Paulo necessita para esse primeiro momento, mas ele melhorou bastante a zaga. E no ataque eu acho que o Bernard é titular com certeza. Eu acho que a grande dúvida vai ser Rony, se vai ser Hulk e Rony ou se vai ser Biel e Hulk. Acho que é Hulk ou Rony no jogo de amanhã. Eu imagino que o Hulk vai voltar. Eu imagino que o Hulk deve ir sim para essa partida, deve, como é que a gente pode dizer? Deve ter uma representatividade em campo, né? Um cara vai ser o capitão, porque ele pediu para não ser o capitão, mas vai ser um cara que é muito fundamental e espero que o Atlético consiga a vitória. Seria muito importante ganhar. E tem uma parada que a gente tem que falar de conta, gente. As contas para os próximos 2 jogos. O Atlético precisa fazer 4 pontos desses 6. 3 contra o Sport, do jogo atrasado. E, cara, 1 contra o Fluminense, pelo menos, seria essencial. Se vencer o Fluminense, top. Seria ótimo. E acho que dá. O Fluminense não vive um bom momento. O Fluminense tem uma dificuldade também. É um time muito físico, tá? Um time muito forte. O Atlético tem que ficar de olho. Mas dá para vencer o Fluminense. Mas, independente disso, o empate é um bom resultado lá. E acho que o Atlético pode comemorar ou entender melhor como pode ser isso aí. Porque pode ajudar demais nessa luta para não cair. E pontuar é sempre importante. A defesa do Atlético tem melhorado, né? Não sofreu gol no último jogo, nos 2 últimos jogos, né? Fez 1 nos últimos 2 jogos, mas não sofreu nenhum. E isso é muito importante também, isso mostra uma melhora defensiva. Agora a melhora ofensiva, ela é essencial, o Atlético precisa fazer gol. E se Deus quiser, com os caras da frente também, para dar uma melhorada. Beleza? É isso. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Tamo junto. É nóis.